Uma mulher pobre vendia água em los semáforos para sobreviver, eligindo cada dia entre comer ou comprar medicina para su tusque empeorava. Pero quando um milionário colapsou em plena queio. Ela hizo algo que cambiaria ambas vidas para sempre. Eram las 11 de la mañana, quando viu a Alhambra de traje elegante tambalear em la esquina mais transitada de la ciudad. Ela acabava de vender sua 10ª botella de água del dia, uma pequena vitória, que lá cercava sua meta diária, ganhar o suficiente para comprar el jarabe que calmaria Latus que lá estava matando lentamente. Alhambra parecia um executivo importante, traje italiano, zapatos brilhantes, relógio que provavelmente custava mais que todo o que Helena havia ganhado em sua vida. Estava falando por teléfono, gesticulando com irritação. Roberto, te disse que cerráramos o negócio hoje mesmo. São 5.000 de pesos, gritava ao auricular, ignorando completamente a multidão que caminhava a seu redor. Helena lo observou desde sua bicicleta, sentindo essa mescla familiar de assombro com a resignação. 5.000 de pesos. Ela não lograva juntar-lhe 50 para sua medicina, pero então todo caminhou em um segundo. Alhambra se levou a mão ao pecho. Seu rosto se torceu de dolor. O teléfono se estrelou contra o pavimento, suas pernas se dieron como se fueran de papel, o se desplomou em plena. Banqueta, se desmaiou alguém, gritou uma mulher. A gente começou a formar um círculo ao redor da Alhambra caído. Alguns sacaram seus celulares para gravar, outros se quedaram mirando desde lejos. Pero nadie se acercava realmente a Hilda. Helena deixou cair a botella de água que tinha na mão. Seu instinto de supervivência, ela gritava que se alejara, que não se metiera em problemas, que pensara em suas próprias necessidades, pero algo mais forte la empujou hacia adelante, abandonou sua bicicleta, o se abriu passo entre a multidão de curiosos, dei-lhe espaço, gritou arrodilando-se. Junto à Alhambra, seu traje custoso estava manchado de polvo, sua respiração era superficial, entrecortada. Alguém lamou a uma ambulância, perguntou tocando-lhe o pulso enérgico elo. Sim, pero disse que van a tardar 20 minutos por el tráfico, respondeu uma voz entre a multidão. Helena sentiu que o coração se lá acelerava 20 minutos, por la palidez da Alhambra sua respiração. Irregular, não estava segura de que tuviera tanto tempo. Seão, me pode escuchar? La susurrou tocando-lhe suavemente la medida. Los olhos da Alhambra se abriram por um momento. Estaban linos de terror e confusão. No puedo respirar, murmurou com voz apenas ádabar, tranquilo, e havia ayuda, la dijo Helena, aunque ela mesma não se lo creia. Lá aflojou a corbata, desabotonou o primer, botão de la camisa. Como se lama? Diego Santa Maria, Diego. E eu sou Helena, não se me vai a dormir? Sim, mantenha-se despierto. Pero Diego volvió a cerrar os olhos, esta vez sua respiração se volvió aún mais débil. Helena mirou desesperada a seu redor. La ambulância não legava. La gente só lo mirava, cada segundo que passava podia ser o último para este Alhambra. Então recordou algo que havia aprendido cuidando a seu padre durante seus últimos dias, quando os serviços de emergência falam. Não tinha que convertir-se em serviço de emergência. Se puso de pé, mirou sua bicicleta oxidada. Era uma dia descabelada, perigosa, provavelmente impossível, pero era a única opção que tinha. Ayúdeme a cargá-lo, gritou a multidão. Que vas a hacer? Perguntou um rambrameiro. Levá-lo ao hospital? En esa bicicleta estás louca? Helena ignorou os comentários. Com a ajuda dos transeuntes, logrou sentar a Diego em la parte traseira de sua bicicleta, apoiando-lo contra sua espalda. Não era seguro, não era cômodo, pero era o único que podia ser. Se cai, se pode matar. Lá advertiu uma mulher. Se nos quedamos aqui, esperando, também se pode matar. Respondeu Helena, acomodando-se em el asiento. O hospital mais cercano estava a 12 quadras de distância. Em circunstâncias normais seriam 15 minutos em bicicleta. Pero estas não eram circunstâncias normais. Helena começou a pedalear, sentindo o peso de Diego contra sua espalda. Pesava muito mais de lo que havia calculado.
Uai sua bicicleta vieja protestava cancada. Metro recorrido. Aguante, Diego. Lá sussurrava mientras pedaleava. E a casi legamos. Pero apenas havia avançado 10 quadras quando escuchou o ruído mais aterrador de sua vida. La cadena de sua bicicleta se partiu em dos. O metal oxidado não havia resistido ao peso externo. Helena se baixou e mirou el down. Sem cadena, a bicicleta era inútil. Diego seguia inconsciente, apoiado precariamente em el assento traseiro. Por um momento, Helena sentiu que todo estava perdido. Não tinha dinheiro para um táxi. Não sabia manejar ou carregar um ramo de 80 quilos em braços era impossível. Pero então viu el relógio na museca de Diego, um Rolex que provavelmente custava mais que uma casa. Uai se deu conta de algo. Eu tinha todo o dinheiro do mundo, pero neste momento o único que podia salvá-lo era ela. Se quitou os sapatos rotos, los amarrou à cintura, ou começou a empujar na bicicleta. Carl Diego inconsciente em el assento traseiro, ou ela correndo descalça por el pavimento caliente. Iniciou a carreira mais desesperada de sua vida. Las piedras lá cutiam los pais. El sol lá queimava la piel. Uai, cada passo era uma agonia. Pero seguiu correndo, empujando essa bicicleta rota, como se levara lo mais valioso do mundo. Ajuda! Gritava a los altos que passavam. Necessito ajuda. Alguns condutores tocavam na bocina, outros diminuíam a velocidade para mirar o espetáculo. Pero nadie se detenia. Em seus autos cané acondicionado, todos tinham prisa para levar a algum lugar mais importante. Helena seguiu correndo. Seus pais descalços deixavam pequenas manchas de sangue. No pavimento, pero não se detuvo. Não podia detener-se. Diego, me escucha. Lá gritava por cima do ombro, no cime do erma. Pero Diego não respondia. Sua cabeça colgava assim um lado a Helena nu. Estava segura de seguir respirando. Quando legou à quinta quadra, suas fuerzas começaram a falar, suas pernas temblavam. Seus pulmões ardiam ailatus que havia estado ignorando toda a manhã. Regressou com a força vengativa. Se detuvo por um momento, dobrando-se sobre a bicicleta mientras tosia. Quando se limpiou a boca, viu sangue em sua mano no ar, murmurou: por favor, no ar. Mirou hacia atrás, hacia de igual ponto. Seu rosto estava mais pálido que antes. A Helena supo que não havia tempo para descansar. Seguiu empujando a bicicleta, pero ara também luchava contra seu próprio corpo que se desmoronava. Latus lá doblava a cada poucos metros, os pais lá sangravam tanto que cada passo era como caminhar sobre vidrinhos rotos. Foi então quando apareceu a guarda de trânsito. Olha, senhorita, lá gritou correndo hacia ela. Que está passando? Helena se detuvo jadeando. Este ramo está mais grave. Necessito levar ao hospital. El guardia mirou a Diego. Luego a bicicleta rota, luego los pais ensangrentados de Helena. Usted lo conoce? Nu, admitiu Helena, pero se desmaiou em laqueio, ou a ambulancia não liga. El guardia lá mirou como se estuviera vindo a ali. Usted está arriesgando sua vida por um completo desconhecido. Helena não respondeu. Não havia tempo para explicações filosóficas sobre por que algumas pessoas ajudar ou a outras solo. Miran, me pode ajudar. Fui todo louco que dijo. El guardia asentiu ou falou por seu rádio. Central, necessito uma patrulha em la avenida Quinta Canquei 12. Is uma emergência médica. Mientras esperaban, Helena seguiu hablando-lhe a Diego. E a casi legamos. E havia ajuda de verdade. 2 minutos depois, legou a patrulha. Entre el guardia e seu comparceiro trasladaram a Diego a assento traseiro de la outra patrulha. Usted viene? Lá perguntou a el guardia Helena. Helena mirou sua bicicleta rota, seus pais sangrantes, suas manos manchadas de sangue e sudor. Luego mirou hacia el alto, donde Diego luchava por sua vida. Sí, dijo sem dudar. Foi. Durante el trayecto ao hospital, Helena seguiu hablando-lhe a Diego, aunque já não sabia se lá escuchava. Lá contou sobre seu dia, sobre as botelas de água que vendia, sobre el jarabe que não podia comprar. Sabe que é irônico? Lá sussurrou: usted pode comprar-se qualquer medicina del mundo,
que não puendo comprar nenhum. Jarabe, foi lá que lo está salvando. Quando lega no hospital, todo se convirtiu em um torbellino. Camilleros, médicos, enfermeiras levaram a Diego correndo hacia el área de emergências. Mientras Helena se quedou na entrada, descalça ou ensangrentada, uma enfermeira se acercou a ela. Usted diz familiar del paciente? No, eu solo lo ayudé. Necessita atenção médica. Jenny, los pais mais lastimados. Helena mirou hacia las puertas por donde havia desaparecido Diego. Eu vai estar bem. Los médicos estão haciendo todo lo possível, pero legou justo a tempo. Se hubiera tardado 5 minutos mais, Helena sentiu que las piernas la temblaban, se deixou cair em uma sila de plástico del área de espera. Uai, por primeira vez em toda la mañana, se permitiu sentir dolor de suas próprias heridas. Havia salvado a vida de um milionário que nem sequer sabia seu nome. Wayara estava sentada em um hospital descalça ou sangrante, sem dinheiro para curar-se a si mesma. A ironia de la situação la golpeou como uma bofetada, pero também sentiu algo que não havia sentido em muito tempo, a sensação de rebaixo, algo que realmente importava. Não sabia que Enese. Momento, mientras los médicos luchavam por estabilizar a Diego Santa Maria, sua vida estava a ponto de cambiar para sempre. Não sabia que seu acto de bondade incondicional hacia um desconhecido seria ele. Início de uma história que desafiaria todo o que ambos creiam saber sobre o dinheiro. El amor o lo que realmente vale a pena em la vida. 10 dias depois, Helena seguia tossindo sangue. Havia regressado à sua esquina como se nada hubiera pasado, como se não hubiera arriesgado sua vida por um desconhecido que nem sequer ela havia dado las gracias. Seus pais aún tinham vendas improvisadas. Estas cantrapos, a cada passo lá recordava essa carreira desesperada, empujando a bicicleta rota. Helena Tivesteraba, lá dijo Carlos, era o jovem vendedor de la esquina de em frente. Não deverias ir ao médico. Cão quer dinheiro. Respondió Helena acomodando las botelas de água em sua hileira. La bicicleta havia sido reparada canalambre, a la buena vontade da Raul. Era o mecânico del barrio, pero seguia sendo ruídos extraços. Eram las 10 de la mañana quando viu el Mercedes negro acercar-se lentamente por la avenida. El auto se detuvo en la esquina a Helena sentiu que o coração se lá acelerava. La ventanilla trasera se bajou. Aí apareceu o rosto que havia estado inconsciente em el asiento de sua bicicleta 10 dias atrás. Diego Santa Maria lá estava mirando. Diretamente Helena sentiu pânico. Vendria a reclamar-lhe algo, a acusá-la de haver-lo lastimado durante o traslado. Rica gente como eu sempre encontrava a maneira de culpar a los pobres de sus problemas, e Diego se bajou del alto. Levava outro traje impecável, pero Helena notou que se movia mais lento, como se aún se estuviera recuperando. Helena perguntou acercando-se a ela. Sim, senhor, respondeu ela, preparando-se para lo pior. Eu sou Diego Santa Maria. Se acuerda de mim? Como se pudiera olvidá-lo? Sim, senhor. Como se encontra? Diego la mirou durante um momento que, sim, sentiu eterno. Seus olhos recorreram las vendas em los pais de Helena, seu rosto pálido, la tos que ela tratava de disimular. Vai nadar-lhe las gracias, dijo finalmente. Helena parpadeou confundida. Perdão, los médicos me dijeron que leguei ao hospital justo a tempo. 5 minutos, mas habría sido demasiado tarde. Diego hizo uma pausa, como se las palavras fueran difíceis de pronunciar. Me dijeron que uma mulher me levou em bicicleta quando a ambulancia no legava. Helena não sabia que responder. Em seu mundo, ajudar alguém em problemas era simplesmente lo que se hacía. Não esperava agradecimentos ou muito menos de alguém como eu. Solo raiz lo que qualquer abria eso, murmurou, no, dijo Diego com firmeza. No slow que qualquer abria eso. Havia 30 pessoas mirando o solo usted actual. Helena se sentiu incômoda com a intensidade de sua mirada. Já está melhor, tive um infarto massivo. Los médicos dijeron que foi um milagre que sobreviviera. Diego mirou hacia o tráfico, luego de volta a ela. Sabe lo que é irônico? Tenho o melhor seguro médico del país.
Los melhores médicos privados, uai que me salvou a vida, fui una. Desconhecida caiu na bicicleta rota, Helena tosió e esta vez não pudo esconder as manchas de sangue em seu passuelo. Diego las viu. Está enferma, não is nada, mentiu Helena guardando rapidamente Passuelo, ha ido ao médico. Helena lo mirou como se hubiera perguntado se havia ido à luna. São, e vendo água em los semáforos. Não vou ao médico. La resposta golpeou a Diego como uma bofetada. Durante 3 dias, havia estado em uma suíte privada do hospital mais caro de la ciudad, com enfermeiras las 24 horas, uai médicos especialistas revisando-lo cada hora. Mientras tanto, a mulher que lhe havia salvado a vida estava enferma, uai não podia pagar-se nenhuma consulta básica. Quanto custa uma consulta médica? Perguntou. Para que quer saber? Solo diga-me. Helena suspirou. Uma consulta básica custa como 200 pesos. Los estudios uai medicinas custam muito mais. Diego sacou seu bilhetero, uai extrajo vários bilhetes. Tome. Helena se alejou como se é dinheiro. Lá fuera a queimar. No sou limosnera. No is limosna. Diego se detuvo buscando as palavras corretas. Is pago por serviços médicos de emergência. E eu não sou doutora. Pero me salvar a vida. Eso não vale nada. Helena lo mirou com uma mescla de orgulho e uai desesperação. Necessitava esse dinheiro mais de lo que eu podia imaginar, pero aceitar não significaria convertir-se em tipo de persona que esperava recompensas por fazer lo correto. Gracias, pero não puedo aceitar, dijo finalmente. Diego guardou o dinheiro, pero não se foi. Se quedou aí parado, estudando-la como se fosse rompecabezas que não podia resolver. Como se lama sua enfermidade? Perguntou. Não lo sei. No rido ao médico, respondeu Helena com uma sonrisa amarga. Se quanto que tose assim? Uns meses? Uai, não la preocupa? Helena soltou uma missa que terminou em tus. Seão, me preocupa morir-me de hambre maana. Las enfermedades são luxo que não me puendo. Permitir Diego se quedou calado. Em seu mundo, qualquer síntoma médico resultava em uma cita imediata com o melhor especialista. Na dia de estar enfermo, uai não poder pagar-se tratamento, era tão agenael como a ideia de volar sem avião. Por que me ajudou? Perguntou de repente. Helena lo mirou surpreendida por la pergunta. Como que por quê? Usted não me conhecia e eu poderia haber sido qualquer persona, criminal, ramalo. Por que arriesgou sua vida por desconhecido? Helena considerou a pergunta. Era algo que ela mesma se havia perguntado durante os últimos 10 dias. Mi papá sempre dizia que somos humanos porque nos cuidamos uns a outros, dijo finalmente. Dizia que é o dia que deixamos de aidar-nos, esse dia deixaremos de ser humanos. Uai, onde está seu papá? Ara murió-se dos anos. Câncer. Helena hizo uma pausa. Também murió porque não podíamos pagar o tratamento. A conversação foi interrompida por el sonido de uma bocina. Auto se havia detenido en el semáforo. O aercadacter lacia cenas a Helena. Água, gritou Rambla desde sua ventanila. Helena se acercou ao alto, vendió dos botelas e regressou donde estava Diego. Quanto ganha dia? Perguntou. Depende. É num bom dia, uns 70 pesos. É num dia malo, uns 30. Diego hizo cálculos mentais rápidos. 70 pesos a dia significavam menos de 2 pesos ao mês. Eu gastava mais que eso em almorzar em seu restaurante favorito. Vive sola? Sim. É num quarto pequeno. Família? Já no. Cada resposta era como pucetazo ao estômago de Diego. Começou a entender a magnitude del sacrifício que Helena havia hecho por eu. No solo havia arriesgado sua vida, sino que havia usado seus únicos recursos, seu tempo, sua energia, sua bicicleta para salvar. Alguém que vivia em um mundo completamente diferente ao saio. Helena, dijo depois de momento, puendo invitá-la a tomar café. Helena lo mirou como se hubiera perdido a razão. Perdão. Café para conversar. Seão, eu tenho que trabalhar. Se não vendo água, não como. Quanto ganharia em uma hora? Como 10 pesos. Se tenho sorte,
Diego sacou um billete de 50 pesos. Esto cobriria 5 horas de trabalho. Helena mirou el dinheiro. Luego a él. ¿Qué quiere realmente? Conocerla. Respondió Diego com sinceridade. Quero conhecer a la persona que me salvou a vida. Helena dudou. Havia algo en la forma em que eu la mirava que não la dava medo. Não era a mirada depredadora que conhecia de outros homens ricos que ocasionalmente la hablavam. Era algo diferente. Quase como respeito. Por quê? Perguntou. Porque em 40 anos de vida, nadie havia arriesgado nada por mim, sem esperar algo a cambio. Helena considerou suas opções. 50 pesos eram mais de lo que ganharia. En el resto del dia, a curiosidade lá estava matando, que queria realmente estirrá-la. Está bem, dijo finalmente. Pelo solo 1 hora, Diego sorriu por primeira vez desde que ela lo conhecia. 1 hora, se dirigiram a uma cafeteria pequena a 2 quadras de distância. Helena se sentiu fora de lugar desde o momento em que entraram. Todo o mundo los mirava. Eu calço traje caro. Ela calçou roupa humilde e vendas em los P.S. Quer que ele tomar? Perguntou Diego quando se sentaram. Helena mirou o menu. E se horrorizou com los precios. Café custava lo mesmo que ela ganhava em. Dia. Bueno, solo água está bem, dijo Helena. Pode pedir lo que quiera. E eu pago. Café? Então, era mais barato. Diego pediu dos cafés pedaço de pastel para compartilhar. Quando legou a comida, notou que Helena mirava o pastel com uma expressão que não pudo interpretar ao princípio. Luego se deu conta. Era hambre. Quando fui lá a última vez que comiu, perguntou. Era uma noite? Mentiu Helena. Em realidade havia sido antier. Diego partiu o pastel por la mitad, empujou-la por ser mais grande hacia ela. Coma, Helena dudá, pero el hombre ganó. Comió despacio tratando de não ver-se desesperada, pero Diego notou como saboreava cada bocado, como se fuera el último. Cuénteme de usted, dijo, no rei mucho que contar. Vendo água, sobrevivo. Repito, sempre era esto, no. Antes trabalhava em uma fábrica, pelo cerroce dos anos. Depois trabalhei em casas de família, pero quando me enfermei me corrieron. Por que la corrieron? Lá a gente rica não quer empregadas enfermas cerca de seus filhos. Diego sentiu uma ponzada de culpabilidade. Eu havia hecho exatamente isso mesmo quando sua ama de leis havia enfermado há anos atrás. Estudei hasta segundo ano de preparatoria, tuvo que deixar de estudar quando murió mi mamá. Alguém tinha que trabalhar. Que queria ser? Helena sorriu tristemente. Enfermeira, queria eu dar a lá. Gente riso na pausa, irônico, nu. Al final terminei eu dando, solo que sem o título. Diego lá estudou mientras ela hablaba. Havia algo em Helena que lo fascinava, apesar de todo lo que havia. Sofrido, não havia amargura em sua voz. Não culpava ao mundo por suas circunstâncias, não se quejava de la injusticia, simplesmente contava sua história como se fuera o reporte del clima. Nunca se casou? Perguntou. Estive comprometida uma vez com Carlos, muchacho del barril. Helena jogou caro la cucharita del café, pero quando papá se enfermou, eu gastei todos os nossos ahorros em seus tratamentos e Carlos dijo que não era mais complicada que eleger entre eu e minha família. Que é isso? Eleger a minha família. Se arrepiente? Helena lo pensou. No, se alguém me obriga a eleger entre o amor a ser lo correto, então no amor real, Diego sentiu que algo se removia em seu peso. Pensou em sua esposa, em como seu matrimônio havia terminado, precisamente porque eu sempre havia elegido o trabalho sobre a família, o dinheiro sobre o tempo juntos. Why usted? Perguntou Helena. Está casado? Divorciado? Minha esposa dizia que estava casado com meu trabalho, no carne. Ela, Diego, hizo uma pausa. Tinha razão. Hijos dos união de 12 e uma união de 10. Los ver los fines de semana. Sua voz se volviu melancólica. Quando não estou trabalhando, Helena lo estudou. Por que trabalha tanto? Por que? Diego se detuvo. Era uma pergunta que nadie la havia hecho nunca, porque sempre pensei que o dinheiro era lo mais importante,
que se tinha suficiente dinheiro. Todo o demais se arreglaria solo. Vai funcionar? Diego mirou alrededor de la cafeteria, luego de vuelta a Helena. Tenho mais dinheiro del que puedo gastar em 10 vidas. Vai hace 10 dias casi me muero. Solo em uma banqueta, rodeado de estraços que me grababan em seus teléfonos. Pero no murió, sem Helena. Alguém lo ajudou. Sí, dijo Diego mirando a los olhos. Alguém que não tinha nenhuma razão para hacerlo. Se quedaram em silêncio por um momento, cada não perdido em seus próprios pensamentos. Helena, dijo Diego finalmente, pondo a hacer-lhe uma pergunta persine. E a Miraecho. Como 10? Respondió ela cá numa pequena sorrisa. Se tu viera todo o dinheiro del mundo, que haria cá não? Helena não dudou nem um segundo. Construiria um hospital gratuito para gente como eu, que se enferma, pero não pode pagar seu tratamento. Não se compraria uma casa, um auto, roupa bonita. Essas coisas estão bem, pero não salvam vidas. Diego la miró cá na algo que se acercava. Peligrosamente a la admiração. Sabe que é isso que mais me impressiona de usted? Que tiene todas as razões del mundo para ser amarga, para odiar a la gente como eu, pero no Luis. Helena se encogiu de ombros. Era o dia mais pesado para cargá-lo, e a tendo suficientes cargas. Quando terminaram em café, Diego insistiu em levá-la de volta à sua esquina. Durante o trajecto, em sua Mercedes, Helena observou o luxo que la rodeava. Asientos de cuero, ar-condicionado, uma pantalla que mostrava o preço de las acciones em tempo real. Sabe quanto vale este auto? Perguntou Diego. Não quero saberlo, respondeu Helena. Provavelmente mais de lo que ganharé em toda minha vida. 500 pesos. Helena se mareou. 500 pesos por um auto? Sim, canhese dinheiro se poderia. Curar o câncer de 150 pessoas. Diego não respondeu. Nunca havia pensado em sua riqueza en esos términos. Quando Leger na la esquina, Helena se bajou del auto, e se dirigiu hacia sua bicicleta. Helena. Lá lamó Diego. Sí, puedo ver la mañana. Helena lo miró confundida. ¿Para qué? No lo sé, admitió Diego. Solo sé que quero verla outra vez. Helena dudou. Senhor Diego, usted e eu vivimos em mundos diferentes. Usted regressará à sua vida de milionário ou eu seguiré vendendo água. Esbejou assim. Pero por quê? Porque a gente como usted não se mescla com gente como eu. Quando se cansam de julgar a ser buenos, regressam a seu mundo, nos deixam mais rotos que antes. E eu não sou assim, protestou Diego. Todos disse Enzo, respondeu Helena montando-se em sua bicicleta. Hasta que se cansam. Mientras Helena se alejava pedaleando, Diego se quedou parado junto a sua Mercedes, vendo como desaparecia entre o tráfico. Por primeira vez em sua vida, todo o seu dinheiro se sentia completamente inútil. Não podia comprar o que realmente queria. Outra oportunidade de mostrar a Helena que se equivocava sobre eu. O talvez tinha razão, mas eu nem sequer lo sabia. Diego não dormiu essa noite. Se quedou despierto em seu pênis de 200 metros quadrados, mirando por el ventanal que dava a toda a cidade. Desde aí arriba, as luzes pareciam estrelas, a gente se veia como hormigas movendo-se sem propósito. Pero Ara sabia que lá abaixo, em algum quarto pequeno, Helena provavelmente estava tossindo sangue e perguntando-se se teria suficiente dinheiro para comer ao dia seguinte. La culpa lo carcomia como um ácido. Às 5 de la manhã tomou uma decisão que havia parecido impossível uma semana atrás. Cancelou todas suas reuniões dele a ponto. Está seguro. Senhor Santa Maria, perguntou sua assistente por telefone. Tiene la junta com os inversionistas japoneses às 10. Cancela-la, respondeu Diego, e vestindo-se com roupa casual por primeira vez em anos. Mas a revisão trimestral com o conselho diretivo também. Senhor, saem compromissos de milhões de pesos. Patricia, lá interrompeu Diego. Rei coisas mais importantes que é dinheiro. Del outro lado de la linha, houve um silêncio tão profundo que Diego pensou que a lâmpada se havia cortado. Senhor, se encontra bem. Necessita que leia a seu médico.
Diego sorriu tristemente. Sua própria assistente não podia crer que o pusiera algo por encima del dinheiro. Estou bem, Patricia, só necessito fazer algo importante. A las 8 de la mañana, Diego estava parado na esquina, donde Helena vendia água. Sua Mercedes lamava demasiado la atenção, assim que havia tomado um táxi. Se sentia estranho estar naquela essa hora, mesclando-se com a gente que ia ao trabalho em transporte público. Helena chegou 5 minutos depois, pedaleando sua bicicleta reparada com alambre. Quando lo ouviu, se detuvo em seco. Que hace aqui? Perguntou sem bajar-se de la bicicleta. Esperá-la, respondeu Diego simplesmente. Por quê? Porque não pude deixar de pensar em lo que me dijo a ele. Helena suspirou e se bajou de la bicicleta. Começou a acomodar suas botelas de água como se eu não estivesse aí. Senhor Diego, e ela disse que, puendo aidarla, la interrompeu. Helena se voltou surpreendida. Aidar can que? Can las botelas o can lo que necessite. Helena lo mirou como se hubiera perdido la razão. Usted de um milionário vai a vender água aqui? Por que não? Por quê? Helena buscou palavras. Porque a gente como usted não hace. Essas coisas, talvez é hora de que aprenda. Helena lo estudou durante um momento. Havia algo diferente em el roi. Não levava traje. Sino jeans ou uma camisa de algodão. Se veia mais humano. Nu. Dijo finalmente. Por que não? Porque quando se aburra de jogar a rambla comum, regressará a seu mundo e eu seguirei aqui, pero aracar la humilhação de Reiber credo que realmente lá importava. Diego sentiu que cada palavra era uma flecha direta ao coração, que puedo hacer para que me creia? Nada, respondeu Helena concentrando-se em suas botelas. Algumas heridas no se curam, can, dinheiro, pero eu não quero curar-la can dinheiro. Então, can que? Diego se quedou calado. Era uma boa pergunta. Can que podia curar as heridas que gente como eu havia causado em gente como ela. O semáforo se puso em rojo. A Helena se acercou ao primeiro alto. Diego la seguiu sentindo-se completamente fora de lugar. Água fresquita? Perguntou a Helena arcadacteo. No, geixas. Respondeu el Rambla sem mirá-la. Helena regressou a seu posto. O Diego la seguiu. Assim sempre? Perguntou. La maioria de las vezes, respondeu Helena. La gente não nos viu realmente. Somos parte da paisagem. Diego recordou quantas vezes eu havia ignorado completamente a vendedores ambulantes sem sequer registrar que eram seres humanos. El seguinte auto se detuvo lá. Condutora la comprou dos botelas a Helena. Está bem, menina? La perguntou a mulher, notando a palidez de Helena. Se vi mais flaquita, estou bem, greixas. Respondeu Helena com uma sorriso aqui. Não legava seus olhos. Quando el auto se foi, Helena tossiu. Esta vez lá tus fui tão forte que tuvo que apoiar em sua bicicleta. Diego se acercou imediatamente. Está bem? Sim, murmurou Helena. Pero quando se limpiou a boca, el passuelo salió manchado de sangue. Helena, esto não é normal. Necessita ver a um médico. E ela diz que não tenho dinheiro. Guaiola diz que eu puedo pagar. Guaiola diz que não quero sucar a daí. Gritou Helena, mais forte de lo que havia planeado. Várias pessoas se voltaram a mirá-los. Helena se sorrojou, avergonzada de Reiber lamada ou la atenção. Diego se acercou mais baixando a voz. No escara da Helena, existe uma deuda. Que deuda? Usted me salvou a vida, e eu quero salvar la saia. Helena lo mirou aos olhos. Por um momento Diego viu algo que não havia visto antes. Medo. Helena tinha medo de estar realmente enferma, medo de não poder pagar seu tratamento, medo de morrer como havia muerto seu padre. Não puedo aceitar, sussurrou. Por que não? Porque então estaria em Deus da caruste para sempre. Se não for assim, se for só um favor entre amigos. Helena soltou o nariz amarga. Amigos? Senhor Diego, hoje do Airô não podemos ser amigos. Por que não? Porque hoje vive em um penthouse, em um quarto de 3 por 3 metros. Porque hoje gasta em uma comida, lo que eu ganho em um mês. Porque quando hoje se enferma, tiene os melhores médicos do mundo. Quando eu me enfermo,
Tenho que elegir entre comer ou comprar medicina. Cada palavra era verdade, o Diego não sabia, pero também sabia algo mais. Tiene razão, disse depois de um momento. Vivimos em mundos diferentes, pero hace uma semana, quando eu estava morrendo nessa banqueta, usted viu a um milionário, viu a um ser humano que necessitava ajuda. Helena se quedou calada. Aranhou a um ser humano que necessita ajuda, continuou Diego. Uai, não me importa que sermos de mundos diferentes. Helena lo mirou durante um largo momento. Havia algo em sua voz, em seus olhos, que la hacía querer crer. Por quê? Sussurrou. Porque la importo? Diego considerou a pergunta. Era algo que o mesmo se havia estado perguntando. Porque em 40 anos de vida, Nadine havia ensinado lo que usted me ensinou em 5 minutos, que ela ensinou, que rei coisas mais valiosas que é o dinheiro. Helena tossiu outra vez, uai, esta vez la sangue foi mais evidente. Helena, por favor, suplicou Diego. Desde que lá irou, Helena cerrou os olhos luxando consigo mesma. Finalmente, Lous abriu, lo mirou. Se acepto, quer que era cambio? Nada. Respondeu Diego imediatamente. Todos querem algo a cambio. E onu, Helena lo estudou, buscando secares de mentira em seu rosto, pelo solo viu sinceridade, porque deveria confiar em usted. Por quê? Disse Diego pensando em la resposta. Porque quando usted me ajudou, não conhecia nada de mim, não sabia se era bueno ou malo, rico ou pobre. Solo viu alguém que necessitava ajuda ou actuou. Era rápido que me deixa ser lo mesmo. Helena se quedou em silêncio durante lo que se sentiu como uma eternidade. Está bem, disse finalmente, tá embaixo que Diego Casino lá escuchou. Está bem. Irei ao médico, pero em condições. Las que era, primeira, lo pago lo que pueda, aunque se pouco, acordado. Segunda, esto não me convierte em su proyecto de caridad. Entendido? Entendido. Uai, terceira, Helena dudou. Qual é a terceira? Quando me cure, quando todo esto termine, usted regresa a sua vida, ou eu a la mia, sem dramas, sem promessas rotas. Diego sentiu algo parecido a dolor en el pecho canesa condição, pero asintió. Se és o slow que quer, slow que quero. Diego sacou seu telefone e marcou um número. Doutor Mendoza, sou Diego Santa Maria. Necessito um favor urgente. Sim, lo sé, está ocupado, pero es uma emergência. Não sou eu, is alguém mais. É numa hora. Perfeito. Quando colgou, mirou a Helena. El Dr. Mendoza es el mejor neumólogo de la ciudad. Nos puede ver en una hora. En una hora. Helena se alarmou. Pero eu tenho que trabalhar. Se não vende água, quanto ganharia Roy? Como 60 pesos. Se tenho suerte, Diego sacou 100 pesos de subletera. Tome. E sua ganancia del dia. Helena mirou o dinheiro como se fuera uma serpiente. Não puedo aceptar esto. Por que não? Porque não há nada para ganhar-me-lo, Helena. Diz o Diego com paciência. Usted não se tomaria dia livre se estuviera enferma. Não me puedo permitir estar enferma. Bueno, Roy se puede. Solo por Roy, Helena tomou o dinheiro com manos temblorosas. Era mais de lo que havia tenido junto em meses. É o Dr. Iscaro? Perguntou com preocupação. Não se preocupe por isso, pero eu disse que pagaria minha parte. Uai, lo hará. Depois de que sepamos que tiene, uai, quanto cuesta o tratamento, Helena asintió, aonde que seguia vindo nerviosa. Senhor Diego? Sim, porque realmente me está ajudando. Uai, não me diga que isso. Porque ela salvou a vida. E algo mais? Diego la mirou a los olhos. Era uma pergunta que eu mesmo se havia estado haciendo, porque desde que la conheci, não puedo deixar de pensar en usted. Admitiu. Helena sentiu que o coração se lá acelerava. Que significa isso? Não lo sei, confessou Diego. Só lo sei que quando estou canuste, sinto que sou uma melhor versão de mim mesmo. Helena não supo que responder a isso. Isso la incomoda? Perguntou Diego. Minha terra, admitiu Helena. Por quê? Porque a gente como usted não se queda com gente como eu. Mas se eu fuera diferente, não lo is. Como pode estar tão segura?
Helena Lou mirou numa tristeza profunda em los olhos, porque ele me namorado de alguém de outro mundo antes. Uai sempre termina igual. Como termina? Canel coração roto, uai mais pobre que antes. Diego sentiu que algo se encogia em seu pecho. Helena, eu não sou como los demás, todos dizem isso, pero é verdade. Helena se levantou, uai se acercou à pequena ventana que dava a calejum. Diego, utiliza um bom ramura, pero vivimos em mundos diferentes, uai, por mais que queiramos, não podemos cambiar isso. Por que não? Porque quando se la paz e la novidade de julgar a ser Salvador, vá regressar a seu mundo. Uai, eu vou estar aqui curada talvez, pero mais sola que antes. Diego se levantou, uai, se acercou a ela. Uai, se não se me pasa la novidade, se la vá pasar. Como pode estar tão segura? Helena se voltou a si eu. Uai, Diego viu lágrimas em seus olhos, porque sempre se les pasa. É nesse momento. Diego entendeu que não estava luchando solo contra a enfermidade de Helena, estava luchando contra anos de desilusão, abandono, uai, corazones rotos, uai, não sabia se tinha as armas para ganhar essa batalha. 2 meses depois, Helena já não tosia sangue, os medicamentos haviam hecho seu trabalho, uai, seu corpo começava a sanar, pero algo mais havia cambiado em nesses 2 meses. Havia deixado de vender água em los semáforos. Diego lá havia oferecido trabalho em sua empresa. Nada extravagante, lá havia disso. Só organizar arquivos em sua oficina, responder alguns teléfonos básicos, tarefas sencillas que lá permitirão ganhar dinheiro com dignidade, mientras se recuperava. Helena havia aceitado reluctante, principalmente porque necessitava de dinheiro para pagar sua parte do tratamento médico, pero também, aunque no silo havia dicho a Nadir, porque ela gostava estar cerca de Diego. Essa manhã de viernes, Helena ligou temprano à la oficina como sempre, se havia acostumado à la rotina. Café para Diego às 8 em ponto, organizar sua agenda, contestar as lâmadas menos importantes. Era um trabalho fácil comparado com vender água abaixo eu sou todo o dia, pelo lo que mais lá gostava. Eram os momentos quando Diego não tinha reuniões, uai se sentavam a conversar. Buenos dias, lá dijo al entrar à oficina de eu. Diego levantou a vista de sua computadora, uai sorriu. Era uma sonrisa, que Helena havia aprendido a distinguir de suas sonrisas profissionais. Esta era genuína, cálida. Buenos dias, Helena, como se sente hoy? Bem, casi sintus, me alegra escuchar isso. Helena lá puso o café no escritório, uai notou que eu lá estava mirando de uma maneira diferente. Que? Perguntou ela. Nada, e só o que se vi melhor, mais saudável. Helena se tocou. Inconscientemente la medila. Era verdade, havia ganhado peso, seu color havia melhorado. Uai, por primeira vez anos, não se sentia como se estivesse a ponto de colapsar. Esgreixas a los medicamentos. Dijo no solo los medicamentos, respondeu Diego suavemente. Também isso porque já não está trabalhando baixo eu sou todo o dia. Porque está comendo melhor? Porque se detuvo como se hubiera estado a ponto de dizer algo que não devia. Por quê? Quer? Perguntou Helena. Porque está menos estressada, terminou Diego. Aunque Helena sospechou que não era isso o que havia estado a ponto de dizer. Durante as seguintes horas, Helena trabalhou organizando os arquivos de contratos. Era trabalho tedioso, pero lá gostava a tranquilidade da oficina. Ela é acondicionado na sensação de seguridade. Às 12, Diego se acercou a seu escritório. Quer almoçar comigo? Era uma pergunta que havia empezado a ser todas as semanas. A Helena sempre respondia lo mesmo. No puedo. Tenho que terminar estes arquivos. Os arquivos podem esperar. Não quero que pense que não me tomo em sério o trabalho. Helena, dijo Diego sentando-se na esquina de seu escritório. Sabe que leva 2 meses trabalhando aqui, ou nunca ha tomado um descanso de mais de 15 minutos e diz que quero fazer bem meu trabalho. Lo está sendo perfeito, demasiado perfeito. Helena lo mirou confundida. Como se pode ser demasiado perfeito quando não trabalha tanto que se olvida de viver? Helena se riu. És gracioso vindo de UST e de ponto. Por quê? Porque hoje trabalha 16 horas ao dia.
Diego se quedou calado. Tinha razão. Talvez ambos necessitamos aprender a viver um pouco mais, dijo finalmente. Que propõe? Almorzar, solo almorzar. Como amigos, Helena Dudan. En los últimos 2 meses, a relação entre elas havia evolucionado de forma estranha. Já não era solo el rico ajudando a la pobre. Se haviam vuelto cercanos. Pero Helena seguia sendo cuidadosa, mantendo certa distância. Está bem, dijo finalmente, pero solo uma hora, acordou Diego, aunque sua sonrisa sugeria que esperava que se estendiera mais. Fueron a um restaurante pequeno, a 2 quadras de la oficina. Nada elegante, havia insistido Helena, um lugar onde ela não se sentiera fora de lugar, podendo perguntar-lhe algo. Dijo Diego mientras esperavam a comida, sempre pergunta, se arrepiente de rei bandejado de vender água. Helena considerou a pergunta, a vezes. Por quê? Porque era meu trabalho. Era independente, não dependia de nadie. O Ayara se depende. Helena lo mirou diretamente a los olhos. Dependo de usted. Eso me molesta, minha terra. Por quê? Porque quando este experimento saiu, termine, vai estar pior que antes. Diego se inclinou hacia adelante. Por que pensa que é um experimento? No Luiz, Helena, quantas vezes tenho que dizer-lhe que esto es real? Las vezes que yo necessarias hasta que me lo crea. Diego suspirou. Que puedo hacer para que me crea? Helena jogou a servileta sobre a mesa. Não lo sé. Talvez nada. Talvez esto. Demasiado da anda para crer. Que lá dá tanto. Helena mirou por la ventana del restaurante. De verdade que ele saberlo? Sim. Se Lamaba Andrés era médico, lo conheci quando levei a mim papá ao hospital. Diego sentiu na pousada de algo que se parecia perigosamente a los selos. Era guapo, inteligente, educado, todo lo que uma mulher como eu não deveria esperar. Helena é uma. Pausa. Al princípio fui maravilhoso. Me hacía sentir especial e importante. Decía que não lhe importava que fuera pobre. Que passou? Sua família se inteirou, seus padres, seus amigos, seus colegas. Todos empezaram a pressioná-lo para que terminara comigo. O Aloísio, no imediatamente, primeiro tratou de cambiar-me, me comprou roupa cara, me levou a classes de etiqueta, tratou de incessar-me a encajar em seu mundo. Diego sentiu náuseas. O ajuste que isso, lo intentei, por amor, lo intentei, pero nunca fui suficiente. Sempre havia algo mais que corrigir, algo mais que melhorar. Uai, quando meu papá se enfermou, uai, gastei todos os nossos ahorros em seu tratamento. Helena não terminou a frase, pero Diego entendeu. Eu la deixou. Me dijo que eu havia demonstrado que nunca seria capaz de pensar no futuro, que sempre pondria minha família pobre por em cima de nosso futuro juntos. És o ladillo. Helena sentiu los olhos brilhosos. Me dijo que havia sido divertido jogar a meu Waiulita, pero que era hora de ser realistas. Diego sentiu uma rabia tão intensa que la surpreendeu eu mesmo. Sabe que? Esse Rambra era um idiota. O talvez tinha razão, não la tinha. Sabe por quê? Por quê? Porque lo que usted diz por seu padre, cuidar-lo hasta o final sem importar o custo, eso demuestra exatamente o tipo de persona que é, uma persona que ama de verdade. Helena lo mirou com surpresa. Eso pensa? Eso sei. Uai, se esse Andrés não pudo ver eso, então não la merecia. Helena se quedou calada durante um momento. Sabe que é o mais triste de tudo? Que depois de eso jurei que nunca mais me enamoraria de alguém de outro mundo, que havia aprendido a lição. Diego sentiu que o coração se la detenia. Uai, era? Helena lo mirou a los olhos, uai. Diego viu medo, vulnerabilidade, uai, algo mais que não se atrevia a nombrar. Ara creio que sou mais tonta de lo que pensava. El momento fui interrompido por el mesero trayendo a comida. Pero ninguno de los nos tinha hambriar. Helena, dijo Diego suavemente. No, lo interrompiu ela. Não diga nada. No hace esto mais fácil. Hacer que mais fácil. Enamorar-me de usted. Las palavras que eram entre elas como uma bomba. Helena se cobriu a boca imediatamente.
como se pudiera recoger las palavras ou tragar-las de volta. Se está namorando de mim? Perguntou Diego. Sua voz apenas um sussurro. Helena cerrou os olhos. Não deveria reiber, disse Ezo. Helena, mire-me, no puendo, por favor. Helena abriu os olhos relutante. Se está namorando de mim? Perguntou Diego. Outra vez, Helena lo mirou durante um largo momento antes de responder. Sí, o Ezo la asusta, minha terra. Por quê? Porque sei como termina esta história. Diego se levantou de su silo, mas se sentou ao lado de Helena Enelbur. Uai, se esta vez fuera diferente, não vai ser diferente. Como pode estar tão segura? Helena se voltou a si eu. Uai, Diego viu lágrimas em seus olhos. Porque gente como? Oxe, não se queda com gente como eu. Uai, por mais que me duela admiti-lo, entendo por quê. Por quê? Porque vivimos em mundos diferentes. Porque seus amigos nunca me vão aceitar. Porque sempre vou ser uma mulher pobre que recogió de laquei. A mim não me importa lo que pensei los demás. Ahorita não lá importa, pero vai importar-lhe. Diego tomou as manos de Helena entre las. Saias, Helena, puedo dizer-lhe algo. Ela sentiu, nestes 2 meses, he estado mais feliz que em todos os últimos 10 anos de minha vida. Helena parpadeou surpreendida quando leigo a oficina lá. Veio aí trabalhando, organizando arquivos, canesa, concentração, tal seria que pone, me dá ganas de sorrir como idiota. Diego, deixa-me terminar. Quando almorzamos juntos, uai me conta historias de sua infância, de sua família, de seus sonhos. Sinto como se estuviera conhecendo um mundo que nunca supe que existia. Helena se quedou calada escutando. Uai, quando lá veio sonreír. Realmente sonreír? Helena, não sei como explicar-lo. Isso como se o mundo fuera mais brilhante. De verdade? Sussurrou Helena. De verdade? Helena retirou suas manos suavemente. Diego, és o que sentes. Culpa, perdão. Culpa por haber vivido tanto tempo sem ver como vive a outra metade do mundo. Gratidão porque eu lo salvé. Fascinação porque sou diferente a las mulheres de seu círculo social. Diego frunciou o seão. És o Luiz verdade? Se Luiz, uai, quando és os sentimentos se pasem, quando se acostumbre a mi mundo, vá dar-se conta de que lo que sentia não era amor, era solo curiosidade. Helena, és o não? Diego, lo interrompeu ela com voz firme pero suave. Quero que me escute mais bem. Lo que está passando entre nós outros é hermoso, pero também é temporal. Uai, ambos lo sabemos. Não lo sabemos. E eu se lo sé. Diego la mirou com frustração. Que puedo hacer para convencer-la de que esto es real? Helena sonrió tristemente. Nada, porque a única forma de demonstrá-lo seria com tempo, ou el tempo sempre demonstra lo contrário. Se levantou de la mesa. Será melhor que regressemos à la oficina. Diego se quedou sentado, vendo como Helena se alejava. Assim a caixa registradora sentiu como se acabara de perder algo mais valioso, aonde não estava seguro de que era exatamente. Quando regressaram à la oficina, Helena se submergiu em el trabalho canuna. Intensidade que não havia mostrado antes. Era como se quisera manter a mente ocupada para não pensar. Diego tratou de concentrar-se em suas reuniões, pero não podia deixar de pensar em uma conversação. Del almuerzo, Helena se estava enamorando de eu, pero se estava protegendo do dolor que cria em neva tabal. Eu, que sentia realmente? La resposta legou às 5 da tarde, quando Helena se acercou a seu escritório para despedir-se. Me vou já, Diego, que tenha buena noite. Helena, espere. Ela se detuvo em la puerta. Sí, podemos hablar mañana. En serio hablar? Helena dudou. Sobre quê? Sobre nós outros, Diego. E ela disse, por favor, solo escute-me. Se depois de escuchar-me, sigue pensando que esto es temporal, respeitaré sua decisão. Helena lo mirou durante um largo momento. Está bem, disse finalmente, mas hablamos. Quando Helena se foi, Diego se quedou solo em sua oficina, vendo as luzes de la cidade acender-se uma por primeira vez em sua vida se encontrou desejando que legara o dia seguinte, no por uma reunião de negócios, um contrato milionário.
sino por la oportunidade de convencer a uma mulher de que merecia ser amada. Guaeso se deu conta, era exatamente quando supo que se havia enamorado el sábado por la mañana. Diego no dormiu, se havia quedado despierto toda a noite pensando em que decir-lhe a Helena. Como convencê-la de que lo que sentia era real? A las 6 da manhã tomou uma decisão que havia parecido impossível 6 meses atrás. Fui a buscar-la a sua casa. Helena se surpreendeu ao vê-lo parado. Frente a sua puerta cal dos cafés vai uma bolsa de pão das. Que hace aqui tão temprano? Perguntou a um em pijama. Vai-me hablar canuste, como prometimos. Helena dudou, pero finalmente lo deixou. Entrar a seu pequeno quarto. Aqui? Perguntou Diego, mirando el espacinho diminuto. Eis-me casa, respondeu Helena com dignidade. Se não la gusta. No exceso, la interrompeu Diego. Eis que tenho uma. Melhor dia. Qual? Confia em mim. Helena lo mirou com sospecha. Depende de quê? De aonde me quer levar. Diego sorriu. A um lugar onde podemos hablar sem interrupções. Uma hora depois estavam em la playa, a 2 horas de la cidade. Helena não havia estado nunca em la playa. Uai, quando viu o oceano estender-se hasta o horizonte, se quedou sem aliento. Es hermoso. Sussurrou. Como usted, dijo Diego sem pensar. Helena se sonrojou e mirou hacia el agua. Por que me trajo aqui? Porque quero que entenda algo. Que? Diego se sentou em la lino. Uai, lá os oceanos. Para que se sentara junto ao. Helena, vies a ola que está ligando. Helena mirou hacia el agua. Sí. Cree que vai alegrar a oída, por supuesto. Como pode estar tão segura? Helena lo mirou, como se a pergunta fuera obvia. Porque és uma ola. És o lo que hacen las olas. Exato. Não importa que obstáculos se encontrem en el camino, la ola sempre liga a la orilla. Porque essa é sua natureza. Helena empezou a entender hacia donde iba a conversação. Diego, lo que siento por ustedes como essa ola. Helena, não importa que obstáculos encontre. Que medos tenho hoje, que diga a gente, vá alegrar hasta hoje, porque essa é sua natureza. Helena sentiu que los ojos se la llenaban de lágrimas. Não pode comparar el amor com uma ola. Por que não? Porque as olas são impredecibles. El amor não está segura. Diego se puso de pé, aí ela estendeu a mão. Venha comigo. Helena dudou, pero tomou sua mão. Diego la guiou hasta donde? Las olas tocaban sus pais. Siente eso? Perguntou. El água fria, la consistência. Cada 30 segundos. Outra ola. Cada 30 segundos. El oceano la demonstra que sigue aí. Helena mirou las olas. Ligando uma tras outra, constantes, predecíveis. Helena, dijo Diego voltando-se hacia ela. Cada dia que la viu, cada conversação que temos, cada sonrisa que me regala, e outra ola demonstrando-me. Por que não pode ser simples? Porque nada é simples quando se trata de amor entre pessoas de mundos diferentes. Diego la seguiu. Helena, puedo contar-lhe algo? Que? Hace uma semana me. Esposa-me na mão. Helena sentiu uma ponzada de algo que se parecia a los selos que queria. Queria saber que me havia passado. A que se refere? Mônica diz que em 6 meses recambiado mais. Que em todos os anos que estivemos casados, Helena frunciou el ceão, como recambiado, aralego a tempo a recoger a mis hijos, cancelo reuniões para ir a seus partidos de futebol. Les cocino el desayuno los fines de semana, es Luis Bueno. Sabe que mais lá dije? Que aprendi que rei coisas mais importantes que é o dinheiro. Helena se quedou calada. Sabe que me perguntou então, que? Me perguntou que me havia sendo eso. Helena mirou hacia o oceano. Uai, que ela respondeu. Lá dije que uma mulher mais especial me havia salvado a vida em mais formas de. Las que eu sabia. Helena sentiu que o coração se lá acelerava. Diego, Helena, mire-me. Ela se voltou hacia eu. Estou enamorado de usted. Las palavras que eram entre elas como bombas. Helena sentiu que o mundo se detenia. Não diga eso, sussurrou. Por que não? Porque não é verdade. Se lo is, Diego, usted está confundido. Es gratitud. Cree que
Esgratitud lo que me hace despertar pensando en usted. Gratitud lo que hace que me dia-se melhor solo por escuchar sua voz. Helena retrocedió. Pare, por favor. Cree que es gratitud lo que hace que quiera protegerla, cuidarla, hacerla feliz todos los días del resto de mi vida. Pare, gritou Helena cobrindo-se los oídos. Diego se detuvo imediatamente. Helena estava chorando, lágrimas silenciosas que rodavam por suas medidas como pequenos rios de dolor. ¿Por que Lola? Perguntou Diego suavemente. Porque quero crer-lhe, sussurrou Helena. Porque quero crer que isto é real, pero tenho tanto medo. Diego se acercou lentamente. Vai tomar suas manos. Helena, queres lo pior que pode passar se me cui? Que me rompa el corazón. Vai lo melhor que pode passar. Helena lo mirou através de las lágrimas. Isso é real. Vale a pena el riesgo. Helena se quedou calada durante um largo momento, mirando suas manos entrelazadas. De verdade me ama? Perguntou finalmente. Cá em todo meu coração. Aonde se pobre, especialmente porque existe. Aonde sua família ou seus amigos nunca me aceitem. Então necessito novos amigos. Helena sorriu através de las lágrimas. Uai, se não funciona. Uai, se funciona. Helena lo mirou a los olhos. Uai, por primeira vez Diego viu algo que não havia visto antes. Esperança. Eu também lo amo. Sussurrou. Diego sentiu que o mundo explotava em colores. Sem pensar, la tomou em seus braços, vai la beijou. Foi um beijo que sabia a sal del mar, a lágrimas de felicidade, a promessas nudichas. Foi o primeiro beijo de Helena que não venia. Acompassado de medo, quando se separaram, Helena estava sorrindo. ¿En que piensa? Perguntou Diego. En que talvez las olas se são predecibles depois de todo. 6 meses depois, Helena estava completamente curada. Nos exames médicos mostravam que, no que dava rastro de tuberculose em seus pulmões, havia ganado peso, seu color havia regressado. Uai, por primeira vez não se sentia completamente sana. Também havia deixado de trabalhar na oficina de Diego. Por quê? Havia perguntado quando Helena lá anunciou sua decisão. Porque quero que lo nuestro funcione. Havia respondido ela. Uai, não pode funcionar se sou sua empregada. Em lugar de eso, Helena havia regressado a estudar. Cá em la Ioda de Diego, se havia inscrito em um programa para terminar lá. Preparatoria uai, depois estudar enfermeria. Sempre quis ser enfermeira. Lá havia disso. Quero ajudar a gente como eu. Essa manhã de domingo, Helena despertou em meu quarto que era compartilhar. Diego havia insistido em que se mudara Caneu, pero Helena havia insistido em que fuera um lugar neutro, um departamento pequeno, pero cômodo, que eu havia rentado para ambos. Buenos dias. Murmurou Diego abraçando-la por detrás. Buenos dias. Respondeu Helena acomodando-se contra seu pecho. Como se sente la futura enfermeira? Helena sorriu nerviosa. El exame de admissão esmana. Vá aprobar com os olhos cerrados. Como pode estar tão seguro? Porque és a pessoa mais inteligente e determinada que conosco. Helena se voltou em seus braços. Diego, se alguma vez se arrepende de quê? De haver se namorado de uma mulher pobre. Diego la mirou com seriedade. Helena, puedo dizer-lhe algo? Sempre. Usted nunca fui pobre. Helena frunciou ela. Seão. Como que no rico e pobre não se mide em dinheiro? Se mide aqui, dijo tocando-lhe o coração. O usted sempre ha sido a pessoa mais rica que reconhecido. Helena sentiu que los olhos se lá. Lena de lágrimas. De verdade, se besarão. A Helena sentiu a mesma magia que havia sentido aquele dia na praia. Helena, dijo Diego quando se separaram. Se, quero perguntar-lhe. Algo que? Diego se levantou de la cama, se arrodilhou junto a ela. Sacou uma pequena caixa de terciopelo del cajón de la mesita de noche. Helena se incorporou imediatamente e calou os olhos como platos. Diego, que está haciendo? Helena Morales, dijo Diego abrindo a caixa para revelar um anillo sencillo pero hermoso. Quer casar-se comigo? Helena se quedou sem aliento. Habla en serio. Nunca he hablado mais en serio en mi vida. Pero eu não tenho nada que oferecer-lhe.
tiene todo lo que quero, que su coração, su alma, su amor, sua maneira de ver o mundo. Sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples. Helena está valorando outra vez, pero estas eram lágrimas de felicidade pura. És o sí? Perguntou Diego nervioso. Sí, sussurrou Helena. Sim, sim, 1000 vezes sim. Diego la puso el anillo en el dedo, mas ela beijou como se fuera a primeira vez. Quando se separarão, Helena mirou el anillo em su mano. Sabe que é o mais louco de todo? Dijo. Que todo empezou porque Austin se desmaiou em uma banqueta. Diego se riu. Melhor infarto de minha vida. Diego, sim. Gracias. Por quê? Por incessar-me que nos cuentos de hadas existem. Gracias a Austin por incessar-me que el amor verdadeiro também. Se quedaram abrasados vendo el amanhecer por la ventana de su pequeno departamento. Um ano depois se casarão em uma cerimônia. Pequeno em la praia, onde se haviam confessado seu amor. Helena levava um vestido sencillo que havia elegido ela mesma. Uai, Diego não havia estado mais feliz em toda sua vida. Em seu discurso durante la recepção, Diego dijo algo que Helena nunca olvidaria. Hace um ano e meio eu tive um infarto que quase me mata. Pensei que havia sido o pior que me podia passar. Ahora sé que fui lo melhor porque me levou hasta Helena. A Helena me ensinou que o amor verdadeiro não conhece diferenças de dinheiro, classe social ou passado, só conhece o coração. 2 anos depois, quando Helena se graduou como enfermeira, Diego estava em primeira fila, aplaudindo mais forte que nadie. Quando abriram a clínica gratuita que Helena havia suando, onde ela atendia pessoas que não podiam pagar um médico. Diego supo que havia encontrado o melhor uso possível para seu dinheiro. Haviam demonstrado que o amor verdadeiro no solo pode cruzar qualquer barreira, sino que pode transformar vidas. Sanar corações vai criar milagros. Helena nunca volviu elegir entre comer ou curar-se. Diego nunca volviu a medir sua vida em dinheiro. Ambos haviam aprendido que a verdadeira riqueza se encontra en el amor que das recibes.